Pessoal, tudo bem? Eh, essa esse vídeo de hoje é uma espécie de chave, né, um fechamento para essa série de mensagens de vídeo que gravamos aí nos últimos tempos, nas últimas 2 semanas. É um fechamento mesmo. E graças a Deus teve uma boa repercussão os vídeos aí que a gente fez aí nesses dias, teve o pessoal aceitou bem. E a partir da semana que vem serão outros temas, né, e sobretudo aqueles que vocês já colocaram aí que nós vamos gravar. Mas é quando explicar demais não resolve. Tem pessoas, vocês já viram isso? Que por uma necessidade, eu acho que necessidade de aprovação, necessidade de mostrar que sabe, conversam, explicam feito louco, como se partisse do princípio que a outra pessoa não estava entendendo absolutamente nada. Isso não é bom. Essa explicação ela é interessante quando você percebe que a outra pessoa não está entendendo. Quando você dialoga, você explica uma coisa, você fala, tá claro, tem dúvida, enfim, alguma coisa nesse sentido. Se você percebe, olha, eu acho que você não entendeu. Deixa eu dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Porque às vezes o exemplo ele é muito mais efetivo do que a explicação, propriamente dito, né. Eu enquanto professor de direito eu falo muito isso. Eu discorro lá sobre uma determinada teoria, uma lei, uma jurisprudência, alguma coisa assim, e depois, eh, eu cito lá um exemplo. A propósito, pessoal, a gente tem um canal também, tá, só um parênteses aqui, um canal lá do direito, arroba Prof. J. Bosco Direito, tudo junto, tudo minúsculo. Prof. J. Bosco Direito. Enfim, eh, os exemplos, né, às vezes eles surtem um efeito bem maior, bem mais profícuo do que a explicação em si. Eh, Muita gente acha: "Olha, se eu explicar, se eu falar feito um danado aqui, eu vou me fazer entender". Isso é um ledo engano, isso é uma falácia. Não é? Porque às vezes a conversa fica cansativa, a explicação vai e volta, isso não é bom. Então repetem argumentos, justificam atitudes, detalham intenções, tentam esclarecer cada ponto da situação e gastam enorme energia tentando evitar mal-entendidos, tentando convencer as pessoas. Às vezes a pessoa já não está aguentando mais aqui. Então, mas existe uma verdade difícil de aceitar. Nem sempre explicar mais resolve. Por quê? Existem situações que a pessoa, quanto mais tenta explicar, menos a outra vai, entender ou vai querer entender. Hã, existem situações que o problema não está na clareza da mensagem, né, a gente passa por isso com certa frequência. Por quê? Isso está na disposição de quem escuta, porque existem pessoas, pessoal, que interpretam tudo de forma negativa. Aliás, fizemos um vídeo, né, recente sobre essa questão da negatividade. Já criaram uma opinião antecipada. Essa pessoa não vai te ouvir mesmo, não desejam compreender, porque é uma coisa que não me interessa, não tem interesse por esse tema, por esse assunto. Escuta apenas para responder e transforma qualquer explicação em novo conflito. Tem pessoas que são assim. Então, nesse caso, insistir excessivamente, hã, desculpem, gera constante, eh, insistir excessivamente gera apenas desgaste emocional. Claro, falamos bastante a respeito disso também. E outra coisa, explicar demais pode demonstrar insegurança. Aquilo que eu falei da necessidade de aceitação, né? Quando alguém sente necessidade constante de justificar tudo, cada escolha, cada silêncio, cada decisão, cada mudança de comportamento, isso pode revelar medo de desaprovação. É querer que as pessoas falem assim: olha, ele tem domínio do assunto, ele falou muito e falou bonito. Sim, você pode falar bonito, mas não ser compreendido.
E pessoas assim tenta o tempo todo querer convencer os outros, né, esse é um grande pecado. E nem toda decisão precisa ser amplamente explicada para ser validada. Algumas pessoas, claro que não querem entendimento, querem confronto, isso é muito complicado, não é? Opa, tudo que essa pessoa disser, eu vou questionar. Então, quanto mais explicar, pior é, não é? Você traz um argumento, o outro confronta, você e o outro discorda e tal. A gente precisa ter cuidado com essas coisas. Porque nessas situações, nenhuma explicação parece ser suficiente. Tem aquelas pessoas, tem aquelas que perguntam porque querem saber, mas tem aquelas pessoas chatas que na verdade estão querendo te testar. Vamos ver se realmente sabe, se não entra em contradição. Qualquer detalhe vira novo questionamento, conversa nunca termina. Isso é desgastante, é terrível. O desgaste, claro que vai aumentar continuamente. E quando se tem o excesso de justificativos, enfraquece a própria posição. Falar demais para tentar provar, por exemplo, inocência ou boas intenções, pode produzir um efeito contrário. Muitas vezes a mensagem perde força, a conversa fica confusa, a pessoa parece emocionalmente desequilibrada e o outro percebe fragilidade emocional. Uai, quando se percebe essas coisas, a outra parte fala assim: olha, não dá para acreditar nessa pessoa, né? Não dá, não dá. Não dá para acreditar, porque ele é fraco em seus argumentos, fica falando abobrinha e por aí afora aí. Eh, e até porque nem todas as pessoas vão te interpretar corretamente, a gente precisa levar isso em consideração também. O nível de percepção das pessoas é diferente. Essa realidade difícil para muitas pessoas entenderem, que nem todos vão te interpretar corretamente. E por mais correto, sincero, cuidadoso que alguém seja, ainda assim pode ser mal interpretado, criticado, julgado, injustamente, incompreendido. É ou não é? É, pessoal. E a explicação excessiva desgasta relacionamento. Espontaneidade desaparece, surge sensação de vigilância emocional, qualquer detalhe vira debate. E para encerrar, claro que saber parar também é inteligência emocional. Nem toda discussão merece continuidade, não, pessoal. A gente precisa perceber, opa, isso aqui não vai levar a lugar algum. E é hora de parar. É hora de dizer: olha, eu estou tentando explicar aqui, tentando mostrar uma coisa, mas você está entendendo outro. Certamente aquela pessoa vai te retrucar. Então, tchau e benção. Existem momentos em que insistir em explicações aumenta conflitos, prolonga o desgaste, aumenta discussões improdutivas e consome energia emocional desnecessária, né? Então, realmente não faz muito ou quase nenhum sentido isso. Eh, explicar é importante, mas dialogar também. É isso que eu comecei a falar no início. É procurar saber, é ter um feedback, é perceber a reação das pessoas. Será que a forma como estou explicando porque às vezes tem pessoas que são extremamente teóricos e começam uma coisa e não para de jeito nenhum, quando a pessoa já percebeu claramente o que ela quis dizer, mas não, continua explicando, fala: "Não, tá bom, eu já entendi. Agora, por favor, me dê um exemplo". De novo, às vezes um exemplo, depois de uma explicação bem sucinta, ou então dizer o seguinte: "Olha, para explicar ou para justificar essa situação, deixa eu contar uma historinha, um exemplo aqui para você", né? Aí sim a pessoa fica mais, atenta àquilo ali. Pessoal, essa é uma forma, assim, bem simples que eu achei da gente encerrar esses vídeos aí, dessas 2 últimas semanas, de forma extremamente simples e também, como disse, vamos explorar os temas aí que vocês sugeriram a partir, então, da próxima semana. De coração, muito obrigado mesmo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal se você ainda não se inscreveu. Deixa o seu like, continua aí nos prestigiando. Divulgue a ideia do canal do JB, o meu, seu, o nosso canal. Um abraço, até mais.